língua portuguesa, interpretação de textos, tipologia textual. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos falar sobre interpretação de texto em um tópico muito importante que é a tipologia textual. Quando nós falamos de tipologia textual, nós geralmente apresentamos a vocês os conceitos ligados ao tipo de texto que você vai ler. Então, nós dividimos essencialmente em 3 modalidades. O texto descritivo, o texto narrativo e o texto dissertativo. Tá? Mas qual é a intenção de trabalhar esses textos quando a tipologia propriamente não é pedida dentro de um edital? É que, na verdade, cada tipo de texto ele tem uma motivação e ele tem um foco de atenção. Quando eu identifico em um texto qual é o seu foco, qual é a sua intencionalidade, eu sei identificar onde eu vou encontrar a informação mais importante. E é importante que você saiba lidar com o texto utilizando as ferramentas importantes que são as ferramentas gramaticais para poder o quê? Não ter aquele sofrimento na hora de ler um texto, ter que ler mais de uma vez. Então, é focalizar a sua atenção sabendo o que você procura, tá certo? Então, veja só. Vamos começar com a tipologia textual, vamos falar sobre a descrição. O que é a descrição? Eu costumo dizer que a descrição é uma foto textual. Então, eu pego um objeto, tá? E mando para você. Dentro da caracterização desse objeto, o que nós vamos fazer? Eu vou desenhá-lo para que você possa ver, tá bom? Então, a primeira coisa importante quando nós falamos sobre descrição é o quê? A exploração dos sentidos. Como assim? Veja bem, então eu vou descrever a minha caneta para vocês, tá? Então, o que eu faço? Como é que eu faço para pegar e representar? Quando eu digo que é uma foto textual, então eu pego e mostro. Pronto, tá lá, você viu a caneta. Mas e quando eu tenho um texto? Essa foto não é só visual. Eu tenho que usar outros estímulos para construir. Então, por exemplo, eu vejo assim, ó, que ela é cinza, tá? Ela é lisa, tato. Ela é cheiro de borracha, tá? É o olfato. Ela tem um barulhinho. Ela é ruidosa, tá? Eu não vou lamber, porque todo mundo pega nela. Deve ser amarga, tá? É a gustação. Então, o que eu fiz? Vejam só. Eu usei os sentidos, tá? Eu usei os sentidos. Cinza, ruidosa, amarga, tá? Cheiro de borracha e lisa. Vejam as palavras que eu utilizei. Vejam as palavras que eu utilizei. Cinza, ruidosa, lisa, fedida e amarga. Vamos pegar, vou chamar fedida e amarga. Eu usei o quê? Adjetivos. Então, o que é que os sentidos me trazem de objeto? Eles me trazem a percepção dele, que eu traduzo através de adjetivos. Isso daí nos leva, então, à compreensão de que uma descrição, ela é predominantemente adjetiva. Tá? Mas como assim? Vejam, para que eu faça isso, a primeira coisa que eu tenho de ter é um objeto. Tá? Eu tenho que ter um objeto. Esse objeto, ele é representado por um substantivo. Não é assim? Ele é representado por um substantivo. Então vejam só, o que eu faço? Os meus sentidos me trazem os adjetivos. E esses adjetivos são atribuídos a esse meu substantivo, que no caso é o objeto, tá? Então, o que eu tenho de prestar atenção, tá? Quando eu tenho um adjetivo? É, antes de mais nada, saber o quê? Qual é o objeto que está sendo apresentado. Tá bom? E esse objeto vai ser representado por um substantivo. Tá bom? E o que é uma descrição? É quando eu atribuo adjetivos a esse substantivo. Então, quais são as palavras que eu tenho que ter? Primeiro, qual é a palavra que representa o objeto? E quais são as palavras, tá? Quais são as palavras dentro desse contexto aqui, ó,
que simbolizam as características, tá? As características desse objeto. Perfeito? Isso é uma descrição. É quando eu faço esse tipo de representação, tá? O segundo tipo de texto é o texto narrativo. Quando eu disse a vocês que uma descrição é uma foto textual, a narração eu digo que é um filme. Por que o filme? Porque ele traz um elemento importante, que é a ação, é o dinamismo. O que eu faço? Eu narro a ação. Tá bom? Eu narro a ação. Como nós vimos na descrição, o termo predominante é o adjetivo, porque eu estou dando características. Mas quando eu falo de ação, o meu termo característico é o verbo, tá? É o verbo. Então é o meu verbo que vai representar toda essa ação. Só que tem o seguinte, o verbo não trabalha sozinho. Quem trabalha o verbo, quem pratica a ação é o sujeito, que é sempre representado o quê? Por uma palavra substantiva. Tá? Por uma palavra substantiva. Então, o que eu tenho de buscar quando o meu texto é uma narração? Eu tenho que saber o seguinte: qual é o verbo da ação principal do texto. Tá? Então, sempre eu vou ter o quê? Um substantivo praticando essa ação. Então, o que eu tenho de saber quando o meu texto é narrativo? Né? Quando o texto é narrativo. Vejam, é sobre o que fala, né? Ou seja, quem faz o quê? Né? Quem faz o quê dentro dessa história, tá? Então, quando eu vou descrever um texto, eu tenho que saber qual é o objeto e quais são as características. Quando o meu texto é narrativo, eu acho o verbo principal e tento descobrir o quê? Quem faz o que dentro desse contexto? O fazer é a nossa ação. Tá bom? E quem é o quê? O complemento. Então, quem faz o quê é uma representação importante dentro dessa estrutura. Não basta eu saber que é uma narração, eu tenho que saber qual é o verbo da ação principal, tá? E feito isso, descobrir quem é que pratica essa ação. Tá bom? O último elemento que nós temos é a dissertação. Pessoal, é importante entender que a dissertação é um tratado sobre a verdade, ou sobre uma suposta verdade. Minha gente, se é verdade, ele vai ser representado, ele existe. Então é representado por um... Deixa eu melhorar isso aqui que não vai caber. É representado por um substantivo. Tá? Então, o que eu sei? Que toda dissertação, ela vai ter de trabalhar em cima de uma verdade. A verdade existe, ela é um substantivo. Tá bom? Então, agora, como é que eu faço para poder provar essa verdade? Eu exploro argumentos e a retórica. Como assim a argumentação e a retórica? Eu vou buscar o quê? Provas e exemplos. O que são provas e exemplos? São substantivos, tá? Que vão mostrar que esse substantivo que eu chamei de verdade realmente existe. Então, o que eu tenho de saber quando eu estou trabalhando
uma dissertação, né? Uma dissertação. Eu tenho que saber o seguinte, né? Sobre o que se fala no texto. Então eu vou achar o quê? A minha verdade. Tá? E depois eu tenho que saber o quê? Quais são as provas e os exemplos que são representados também por um substantivo. Tá? Então a minha verdade é um substantivo. As minhas provas e exemplos são substantivos. Por isso que a dissertação ela é predominantemente substantiva. Tá? Porque eu quero saber sobre o que fala o texto e eu vou ter que achar o substantivo que mostra a verdade e aqueles substantivos que são exemplos e provas dessa verdade. É assim que eu construo essa representação. Tá bom? Então, olha só. Sabendo disso, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente poder colocar isso daí na prática. Então, primeira coisa, eu quero determinar o seguinte. Esses textos são descritivos, narrativos ou dissertativos. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro texto aqui, que é a nossa fixação. Ó, hoje pela manhã, 2 rapazes furtaram um furgão azul e verde em Itacoatiara e o levaram até a cidade de Juá, estado de São Paulo. No furgão, havia 2 cães Dobermans que só foram percebidos quando a porta de trás do veículo foi aberta. Os cães já estão com seu legítimo dono e os rapazes já estão fora de perigo. Vamos observar essa história? O que ele está falando? Ele está contando uma história, não é verdade? Se ele está contando uma história, o que nós temos aqui é uma narração. Muito bem. Se é uma narração, qual é o verbo que representa a ação principal? É furtaram. Então vamos lá. Furtaram é o meu verbo, não é assim? Ótimo. Então agora eu quero saber o quê? Quem fez o quê? O que nós sabemos? Que 2 rapazes furtaram um furgão azul e verde. Então, sobre o que fala essa nossa narração? Sobre 2 rapazes que furtaram um furgão azul e verde. Tá bom? Furtar é a ação principal. Tá? Ah, mas existem outras ações presentes dentro desse texto? É lógico que existem. Né? Veja, por exemplo, o que a gente percebe? Olha as informações que nós temos. Tá? Nós sabemos que havia 2 cães, Dobermans. Tá? Depois, sabemos que os cães estão com o legítimo dono e que os rapazes já estão fora de perigo. Então vejam, olha só tudo que nós sabemos aqui. Tá? Que os rapazes furtaram um furgão, que no furgão havia 2 Dobermans, que os Dobermans foram devolvidos ao legítimo dono e que os rapazes já estão fora de perigo. A que conclusão a gente chega disso tudo? Né? Que os rapazes furtaram o furgão. Quando foram abrir a porta de trás, os Dobermans que estavam lá atacaram. Como atacaram, eles se machucaram e foram até o hospital. Tá? O que aconteceu? Chegando no hospital, quiseram saber qual o motivo do ataque. Eram cães e foram atrás dos cães, porque é um perigo. Não, é um perigo. Quando encontraram os cães, o que eles fizeram e perceberam? Por que os cães foram devolvidos aos legítimos donos? Por uma razão. Como é que se descobriu o legítimo dono? Porque foi encontrado o furgão. Ao perceber que o furgão havia sido furtado, identificou-se o dono do furgão e os cães foram devolvidos. Certamente, percebeu-se o quê? Que os 2 rapazes que haviam sido atacados eram os ladrões que haviam furtado o furgão e que certamente acabaram indo presos. Tá? Mas existe todo um contexto. Só que, resumidamente, o que eu sei? Qual é a alma desse meu texto? Ele fala sobre o quê? Fala sobre 2 rapazes que furtaram um furgão. Tá? Essa é a base. Que eles foram atacados por 2 cães, que foram levados ao hospital, que os cães foram devolvidos ao dono, que foi descoberto que eles eram ladrões e que talvez tenham sido presos. Isso são o quê? Conclusões ou então informações secundárias
que estão o quê? Ligadas à informação principal. O que eu busco é a informação principal. É assim que funciona. Vamos lá? Vamos para o próximo. Esse texto diz o seguinte, ó. A vida cotidiana caminha para uma rotina destruidora de valores morais. A pornografia desfila livremente pelos canais livres, o vandalismo está presente em bares, escolas e nas principais ruas da capital, e além disso a vulgaridade tomou conta do vocabulário de nossos adolescentes. Muito bem, tudo perfeito, tá? Que tipo de texto é esse? Bom, ele está falando sobre uma ideia, não é não? Então ele é uma dissertação, ótimo. Sendo uma dissertação, o que a gente sabe? Sobre o que ele fala, tá? Ele fala sobre o quê? Sobre a vida, tá? E que ela se tornou o quê? Uma rotina destruidora de valores morais. Então a vida tornou-se isso. Essa é a verdade. Ele fala sobre a vida como rotina destruidora de valores morais. Se é uma dissertação, a vida ali e a rotina, a vida cotidiana, é o que ele quer mostrar, não é não? Quais são as provas de que essa expressão, de que a vida cotidiana é uma rotina destruidora de valores morais? O que gera isso tudo? Ué, a pornografia, tá? O vandalismo e a vulgaridade. Posso dizer que esse é um texto que fala sobre a vida como uma rotina destruidora de valores morais e comprovada pela pornografia, pelo vandalismo, pela vulgaridade? Sim, então está aí a base disso tudo, sabe? A construção do meu texto se inspirou nesse elemento. Qual é a palavra base? A vida, tá? Não é qualquer vida, é uma vida cotidiana que está caminhando para a rotina destruidora de valores. Como é que eu provo esse aspecto da vida? Por causa da pornografia, por causa do vandalismo e por causa da vulgaridade. Pornografia onde? Nos canais livres, o vandalismo em bares e escolas e a vulgaridade no vocabulário de nossos adolescentes. Tá bom? Entendido? Então aqui você tem o quê? Uma visão global da leitura e da interpretação desse texto. Depois, olha o terceiro. Qualquer pessoa que o visse, quer pessoalmente ou através dos meios de comunicação, era logo levada a sentir que dele emanava uma serenidade e autoconfiança próprias daqueles que vivem com sabedoria. Muito bem. E daí, sobre o que esse texto fala? Que tipo de texto é esse? Ele falou, bom, esse texto está descrevendo alguém, é uma descrição. Muito bem. Se é uma descrição, cadê a palavra que representa o objeto descrito? É uma pessoa, né? Sim. Cadê? Falou, olha, o que aparece aqui é o, qualquer pessoa que o visse, tá bom? E o ele. Tudo bem. Tá aqui a representação do meu objeto. E o que eu sei sobre esse objeto? Que dele emanava serenidade, então ele era sereno. Autoconfiança, sabedoria e dignidade. Então, o que eu posso dizer sobre essa pessoa? Que ela é uma pessoa serena, autoconfiante, sábia e digna. Tá bom? A pessoa em questão, ela é representada pelo pronome o e pelo pronome ele, que está ali junto do dele. E o que eu sei dele? Sobre o que fala esse texto? Sobre alguém que é sereno, autoconfiante, sábio e digno. Tá bom? Vejam que com poucas palavras eu resumi, porque eu só concentrei onde as informações estão. Tá? Olha só o nosso quarto elemento. Ó, de decote aberto, magra, loura, mostrava uma tatuagem provocante na área saliente do seio esquerdo. Amorenada pelo sol carioca, a garota exibia marcas de um biquíni que certamente pouco guardava as imponentes curvas de seu corpo. Muito bem, né? Que tipo de texto é esse? Ah, professor, esse texto é uma descrição. Ótimo. É uma descrição? Então, cadê o objeto que está sendo descrito dentro desse contexto? É a garota. Ótimo. Então, eu sei que o texto fala sobre uma garota. O que ele fala sobre ela? Que ela é magra, que ela é loura, que ela é tatuada,
tá? Que ela é amorenada, e que ela tinha um corpo com curvas, tá? Então o que eu posso dizer? Eu tenho características dela que são diretas, tá? Magra, loura, tatuada, amorenada, mas eu tenho coisas que eu posso caracterizar o quê? Ela com um corpo bonito, tá? Porque era bem acentuado, que ela provavelmente seria carioca, também, tá? Dentro desse tipo de construção de texto. Então, nós temos aqui o quê? A caracterização. O objeto é a garota e as características que a constroem. Vamos lá, mais um. Veja, em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio. É desejo de todos nós que algo possa ser feito no sentido de conter essas diversas forças destrutivas para podermos sobreviver às adversidades e construir um mundo que, por ser pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Tá. Sobre o que esse texto fala? Bom, ele traz uma ideia, então ele é uma dissertação. Ótimo. Se ele é uma dissertação, sobre o que ele fala? Né? É isso? É uma dissertação? É. Ele fala sobre o quê? O extermínio do nosso mundo. Em virtude dos fatos mesmo, levar a acreditar na possibilidade de estar a caminho do nosso próprio extermínio. Está falando sobre o extermínio. Não é assim? Muito bem. Se ele fala sobre o extermínio, como é que ele prova? Existem palavras que falam sobre isso? O que pode gerar o extermínio? Ele fala, bom, forças destrutivas e adversidades. Não é isso? Entendido? O que pode gerar o extermínio? Adversidades e forças destrutivas. Então, dentro da dissertação, qual que é a minha verdade? Eu acredito no nosso próprio extermínio e que poderão vir através de forças destrutivas e de adversidades. Então, eu resumo em cima disso a estrutura do meu texto. Eu foco a minha atenção. Tá? Eu foco a minha atenção. E vejam ali o último texto. Olha só. A criança, dona dos soldadinhos de chumbo, brincava com seus heróis quando foi encontrada num quintal de casa por sua mãe. Com o espírito participativo, ela perguntou ao filho qual era o tema da brincadeira e ouviu a criança dizer que guerra não é brincadeira, pois o espírito do combate não respeita a doçura de uma criança, já que planta nela a crueldade de um mundo de dor e morte. Muito bem, tá? Então o que está acontecendo aqui? Falar, está contando a história de uma criança que brinca. Então isso daqui é uma narração. Muito bem. Se é uma narração, sobre o que fala esse texto? Ué, sobre uma criança, sobre qual é o verbo principal? Brincava. Quem que brincava ali? A criança que brincava com o quê? Com os seus heróis. Quem eram os heróis? Os soldadinhos de chumbo. Tá? Então posso dizer que essa estrutura, posso brincar, é o meu verbo principal. Tá? Brincar é o meu verbo principal. Então eu sei o quê? Que a criança brincava, tá? A criança brincava. E ela brincava com quem? Com os seus heróis. E esses heróis eram os soldadinhos. Tá? Existem situações complementares, sim, né? A mãe vai falar com a criança dá uma resposta praticamente assustadora. Pensa bem, né? Se eu vou falar com meu filho e meu filho dá uma resposta como essa, eu saio correndo 3 dias sem parar, né? Porque, pelo amor de Deus, tá? A criança filosofa enquanto estava brincando. Mas não importa. O que importa é o quê? Sobre o que esse texto fala? Sobre uma criança que brincava com seus heróis, os seus soldadinhos de chumbo. É um texto narrativo e eu concentro a atenção dele com facilidade nesse tipo de representação, nesse tipo de estrutura. Certinho, minha gente? Então, olha só, a interpretação é o quê? Antes de mais nada, técnica. Se alguém diz para você que você, para fazer interpretação de texto, tem que ler e entender pura e simplesmente, isso daí é uma tolice. Tá? Assim como a produção de um texto. Quando eu produzo um texto, eu produzo esse texto
com ferramentas e com técnicas, utilizando de maneira correta a gramática, quando eu vou ler um texto, esse conhecimento serve para que eu identifique onde as informações estão. Então, interpretar texto é técnica, tanto quanto produzir textos. Sabendo disso, conhecer as ferramentas importantes vai possibilitar a você uma visão clara e o melhor aproveitamento do tempo quando você lê um texto. Você focaliza com clareza as informações. Tá certo, minha gente? Um bom estudo a todos vocês.